trazendo para um contexto mais atualizado, né? Eu falei um pouquinho para vocês de como é que era a hierarquia, né? De quando o tarô foi criado e tudo mais. E agora no século XXI, esses papéis de rei e rainha, eles já deixaram de existir, né? E as diferenças também muito drásticas, assim, né? Entre o papel masculino e o feminino, né? Hoje a gente tem uma coisa um pouco mais equivalente, né? Do masculino para o feminino, enfim. Mas a ideia, né? Então é isso que a gente precisa guardar a respeito do tarô, gente, é que assim, a ideia de rei e rainha, né? Continua para nós, né? E é isso que a gente usa no tarô, porque a ideia do rei e da rainha são ideias de figuras poderosas, figuras de autoridade, figuras que elas já chegaram no seu máximo de potencial, né? E que elas já estão ali cumprindo com tudo que elas precisam cumprir na vida delas, né? Então a gente pega esse conteúdo para trazer para as nossas leituras, né? Hoje a gente não tem tanta diferença assim no sentido de entender a autoridade e a liderança do rei e da rainha, né? O que fica mais, vamos dizer assim, mais forte, né, para a gente interpretar é ver o rei, né, como uma energia masculina. Então, o que essa energia masculina está querendo me dizer nesse momento? Né? Está querendo me dizer que eu preciso ser um pouco mais racional na minha decisão, naquilo que eu estou perguntando para o tarô, né? Então, é um tipo de interpretação, tá? Se eu pego uma rainha, a rainha está dizendo para mim, olha, você pode seguir mais os seus sentimentos, você pode seguir mais a sua intuição, né? Você pode deixar com que as coisas aconteçam de forma natural, que tudo vai fluir bem, que é uma energia mais feminina, né? Deixar as coisas fluírem, né? Deixar a situação acontecer mais naturalmente. Então isso a gente pode trazer para nossa interpretação, que vai dar tudo certo, porque é isso que eu falei antes, né? Se a gente entender que as figuras da corte, elas trazem pra gente alguns aspectos, necessariamente uma pessoa, né? A gente consegue extrair dali muita coisa interessante, né? Os cavaleiros, né? Os cavaleiros, eles continuam trazendo a mesma representatividade, né? Daquela força protetora, realmente, né? Dos buscadores, daqueles que querem desbravar, daqueles que querem, assim, resolver os problemas, né? Eles trazem movimento, eles trazem dinâmica para a situação, né? Então, de repente, numa leitura que surja um cavaleiro, né? Claro que a gente vai associar com a interpretação do naipe, né? Mas o cavaleiro, basicamente, ele está querendo dizer para você, olha, acontece aqui um movimento, né? Ou você tem que fazer esse movimento para você chegar no seu objetivo X lá que você perguntou, né? Ou se você está perguntando sobre uma situação ou sobre uma situação que envolve uma outra pessoa, né? Pode ser um movimento seu na direção dessa pessoa ou pode ser um movimento dessa pessoa em relação a você, tá? Aí tudo vai depender de como é que foi feita a pergunta, né? O contexto ali da leitura. Tá? E os valetes, né? Os valetes, a mesma coisa, né? Eles mantêm essa representação também, né? Dos serviçais, né? Dos estudantes, né? Eu gosto muito mais de usar essa identificação com estudantes, né? Por quê? Porque os estudantes, né? Enquanto eles estão estudando, eles estão fazendo outra coisa, outro tipo de trabalho para se manter, né? Que foi o que aconteceu comigo, por exemplo, né? E com muitas pessoas que enquanto estudava, trabalhava, né? Em outro serviço, né? Em outro tipo de profissão, enquanto estudava para uma profissão específica, né? Então eu gosto de ver os valetes nesse papel,
né? No papel do estudante, daquele que está buscando conhecimento, daquele que está buscando se aprimorar. E também, né, eles são mensageiros, tá? Isso a gente não pode esquecer. Apareceu um valete, gente, a gente tem que pensar na hora na comunicação, na hora, né? Porque os valetes eram aqueles que levavam recados realmente na corte, né? Eles faziam serviços assim, vamos dizer, serviços mais leves, né? Serviços mais, vamos dizer assim, que nem hoje em dia a gente tem um office boy, né? Eram os valetes que faziam isso no palácio, na corte, né? Então eles levavam, né? Levavam uma encomenda, levavam um objeto, faziam algum tipo de serviço, né? Levavam mensagens. Então a gente tem que lembrar desse aspecto também dos valetes, né? Que eles eram mensageiros. Então, quando a gente vê um valete numa leitura, já na hora relacionar com algum tipo de mensagem, algum tipo de comunicação, ou que você precisa fazer uma comunicação para alguém, ou que você vai receber uma comunicação, tá bom? Depende da pergunta, tudo mais, tá? Que eu já falei antes. Uma dúvida frequente que acontece em relação às figuras da corte é relacionada ao gênero das figuras, né? Então, se a figura, eu falei um pouquinho sobre isso, mas mais para diferenciar o papel de cada um, né? Na corte e tudo mais. Mas a dúvida é a seguinte, né? Numa leitura, tá? Eu tenho aqui, ó, o rei, né? A rainha, o cavaleiro e o valete. Numa leitura, né? Que aparecer um rei, né? Significa que está falando exclusivamente sobre um homem? E se eu faço uma leitura para mim e sai um rei? Eu não sou homem, eu sou uma mulher, né? E aí, ele tá falando comigo ou não tá? Né? Então essa é uma dúvida muito constante, gente, em relação às figuras da corte, e é o seguinte, como eu disse, as figuras, elas trazem uma representação simbólica, tá? Ela não é a carta, ela não traz a figura literal, né? Então a gente não vai transportar aquela figura, o que ela tá falando para a nossa realidade. Não, a gente vai extrair dali alguns aspectos que a gente percebe que tem a ver conosco, tá? Então, independente do gênero da figura da carta, a gente sempre vai poder extrair, né, uma interpretação simbólica dali. Como eu falei antes, né, uma carta de rei, por exemplo, ele tá mostrando para mim que eu preciso observar mais a situação que eu tô perguntando ali pro tarô, né, de uma forma racional, né? De repente eu tenho que tomar algumas atitudes, né? Eu tenho que até me organizar e ter alguns comportamentos que geralmente eu não teria, tá? Porque eu sou uma mulher, né? Então, para mim é muito mais fácil agir na energia feminina, mas se numa determinada situação o rei aparece para mim como resposta, eu posso entender isso, né? Ele tá pedindo para mim, olha mais, né, pelo seu lado masculino, observa mais essa energia masculina para te dar referência a respeito desta pergunta que você fez aqui, a respeito desta situação, né? Ou a respeito de uma decisão que eu preciso tomar, ou de alguma coisa que eu preciso desenvolver, que eu tô buscando esclarecimento no tarô, né? Então não significa que porque saiu um rei, está me falando exclusivamente de um homem, apenas. Não, né? Pode ser um aspecto meu. Inclusive, em uma leitura, a gente pode ter várias figuras da corte na mesma leitura. E aí? São várias pessoas? Se saem vários reis, são vários homens. Se saem várias rainhas, são várias mulheres. Não necessariamente. Às vezes podem representar outras pessoas, como eu disse no começo. Mas aí a gente tem que pensar na pergunta, se envolve outras pessoas, se aquela situação envolve outras pessoas, né? No contexto ali das outras cartas que estão envolvidas na leitura, tá? Na jogada, né? Das cartas e tal. Porque às vezes, assim, a figura da corte, ela pode falar de uma outra pessoa que esteja influenciando sua questão,
e ela pode falar de aspectos seus, que você precisa observar, né, para desenvolver aquela questão também. Então, gente, não se apeguem, essa é a dica que eu dou, tá? Não se apeguem ao gênero que está sendo representado na figura. Não importa se a figura ela aparece, né, no gênero masculino ou no gênero feminino. Não importa, porque o que você vai tirar dali, o que você vai extrair dali, né, é o tipo de energia que essa figura está representando e não a pessoa concreta, tá? Não é a figura que traz um simbolismo e a gente vai extrair, né, desse símbolo qual é a mensagem. Qual é a mensagem para mim? O que eles estão trazendo para mim? Tá bom? É isso que a gente precisa olhar.